sonhos, vamos para os sonhos. Bom dia, bom dia. Good morning, good morning. Vige, essa palestra é internacional mesmo. Sonhei com vários carros antigos e potentes. Carros antigos e potentes remete à questão hereditária, genética. Carro potente, destino potente, se fosse no atual. Mas o carro antigo potente significa um poder genético muito bom. Tipo motores V8 de colecionadores. Então é alguma coisa genética muito potente, muito boa. E depois eu comi um espetinho de carne com minha mãe. Detalhes, eu não converso com ela. Mas deveria conversar, tá? Ela tem uma geneca muito boa, a geneca. Então você tenha cuidado, né? Para não desperdiçar. Esse sonho com carros antigos remete à geneca. Remete o quê, rapaz? Geneca. Remete à genética. Vige. Deixa eu ver aqui. O que foi que eu fiz aqui? Pronto. Pronto. Remete à genética, remete à genética. Remete à genética. Então vamos lá. Carros bem conservados, tipos colonizadores, tipo V8, carros muito fortes, né? Chama-se poder, capacidade. Agora, como é carro antigo, vem da genética. Mas uma genética que pode ser usada hoje, né? O fato de você estar comendo carne com sua mãe, comunhão na carne, né? Mas você não se fala com ela. Aí o sonho está dando uma dica para você falar. A sua mãe deve ter uma genética muito forte dentro dela. Se você tiver uma inimizade com sua mãe, você está lelhá. Lelhá o quê? Lascado. Você não vai pegar essa genética. Então, eu sei que tem mãe que é meio complicada, mas se você não ajudar ela a se complicar, você será complicado também. Quem tem mãe complicado e não se ajuda, se complica também. Então, aí aqui a segunda parte do sonho, ele fala, era um encontro e os carros estavam lindos e muito bem conservados. Um deles tinha 2 portas traseiras com abertura em forma de escamas e imitava a respiração de um peixe. A questão, o mistério da vida é muito grande. Às vezes, temos raiva de uma pessoa porque ela merece, ou tem algum erro, alguma coisa. Mas essa pessoa, ela tem um DNA forte. Entendeu? Então, o que fazer? O que fazer quando temos problema com o pai e com a mãe? E o pai e a mãe têm alguma genética muito forte. Às vezes o próprio pai e a própria mãe não sabem usar a genética que tem. Mas passou para você via DNA. Né? Então esse sonho aí tem tudo a ver com DNA. É bom que você reveja essa raiva que você tem da sua mãe, porque possa ser que essa raiva esteja bloqueando você totalmente. Não estou dizendo para você conviver com ela e cheirar ela, tudo mais, porque tem mãe que é meio complicada mesmo, né? Mas se você não perdoar a sua mãe, ou não procurar ter um convívio bom com ela, o sonho está mostrando aí. Esse DNA, esses carros velhos aí, tudinho aí, é tudo ligado a ela. Mas pastor, ela isso, é aquilo, não importa. A mãe pode ser uma puta, e o pai pode ser um caba safado, mas é pai e é mãe. Não estou dizendo com a sua não, estou dizendo assim, no gerúndio, né? E não é ferro velho de carro não, isso é uma exposição de carro. Isso é melhor do que carro novo. Sonhar com carro velho bem conservado é poder genético. Entendeu? Pode procurar na internet que não tem não. Sonhar com carro desmantelado, quebrado, é que é a ferro velho. Mas aí não. Aí é o contrário. Um carro velho desse, ele vale 3 vezes mais que uma Hilux. Um Fusca 69 bem conservado, ele chama mais atenção do que uma Hilux zero, do que uma Amarok. Então, no mundo espiritual é do mesmo jeito.
Coisas velhas bem conservadas têm mais valor até do que as coisas novas e remete ao passado. Nesse caso, tem carne, tem comida, tem comunhão com sua mãe e tem um carro velho. O sonho está dizendo, se você tiver comunhão com sua mãe, você vai ter acesso a uma genética boa. Se você não tiver, você não terá, né? É simples assim, tem ou não tem? Pastor, minha mãe é uma puta, pois cuide dela. Não quer dizer que você vai ser uma puta também, mas cuide dela porque ela é sua mãe. Mas parece muito radical isso, pastor. Parece, mas a genética é radical. A genética não precisa dos nossos... com licença, pois não posso introduzir. Não, a genética é seca. A genética se um ladrão tiver uma boa genética, ele domina sobre o cara bom que tem uma má genética. Quantos ladrões estão no trono dominando, enquanto tu aí não consegue nem fazer a feira? Os ladrões estão tomando champanhe de 120 mil reais. Você acha que é Deus que está com eles? É a genética. A genética é radical. A genética se a genética tiver com um guerreiro, ele pode vencer um cara bom e cortar a cabeça dele. Deus usa a genética. E a genética é de pai para filho, de mãe para filho. E o que bloqueia a genética é exatamente essas pendengas que existem entre nós. Entendeu? É como um marido. Às vezes o marido é um cabra safado, mas tem uma genética boa. É um cabra nojento, raparigueiro, putaieiro, mas ele tem uma genética boa. Mesma coisa é pai. Eu conheço uma filha, que ela tem um pai, que se passou na frente ele come, né? Mas ele é um bom comerciante. Ele vende merda, ele vende ouro, ele faz de tudo. Ela não rejeita o pai, ao contrário, ela cuida do pai. É a única filha que se dedica totalmente ao pai. Investe dinheiro no pai. Quanto mais ela faz isso, mais ela se torna boa. A genética dela manifesta. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? O pai dela traiu a mãe dela, o pai dela como as enfermeiras, passou na frente, uma galinha se ajoelhou, ele tora. É daquele tipo de homem, de velho, né? Que hoje os cabras não querem mais torar ninguém. Mas aqueles velhos antigamente, que se a mulher vacilar, se fosse pegar um sabonete, ele encostava. Até hoje. Mas aí o velho teve uma doença, teve um problema, a filha encosta. A filha encosta, e a filha, com os defeitos do pai, ela ri. Ah, é assim mesmo. Ah, e o velho querendo pegar a enfermeira. Minha filha, vamos para minha fazenda, eu te pago 2 salários mínimos para tu cuidar dele. E a enfermeira, é mesmo, é. A mãe, mas meu pai não tem jeito não, com 80 anos querendo comer a enfermeira de 20. E oferecendo dinheiro para a enfermeira ir para o sítio para cuidar dele. E a enfermeira ainda ficou, é mesmo, seu fulano? Minha filha, eu estou precisando muito de uma enfermeira muito boa, assim, para cuidar dele, para dar banho nele. E vai safado. Mas isso aí a mãe tem raiva, mas aí a filha não quer saber disso, né? A filha vai para cima e cuida. E com isso a genética da filha, eu acho que essa menina hoje, essa empresária, ela é uma das melhores empresárias que eu conheço, porque ela enfrenta cada tombo, enfrenta macumba, enfrenta espírito, enfrenta os caras no poder, enfrenta o governo, enfrenta tudo e vai... enfrenta marido, enfrenta tudo, gente. Ela parece uma guerreira. Da onde vem essa genética? Vem do pai. Mas o pai não é raparigueiro, não, essa parte aí é outra parte. Você está me entendendo? Então, assim, sonhou com um carro velho, e o carro velho em bom estado, é melhor do que um carro novo no mundo espiritual. Isso mostra genética, poder genético. Como você estava comendo o espetinho com sua mãe, então você tem que comunhão com sua mãe. O sonho está dando a dica. Aí é uma coisa sua. Não, eu não quero contato nenhum, então tudo bem, fique sem contato. Porém, não descuide dela, não. Se ela precisar de uma cibalene, de um cibazol, chegue junto, mande um dinheiro para ela, faça seu papel, porque a genética passa. Agora, se você abandonar, você abandonou a genética. A genética não quer saber de Deus, não. Deus usa a genética, mas a genética é independente, ela é uma lei. É uma mulher, a genética. Então, assim, pastor, eu sou filha de um raparigueiro, tem 80 mulheres. Sim, mas ele tem uma genética boa. Sabe um cara que era raparigueiro e tinha uma genética boa? Me diga na Bíblia. Quem disser, eu
eu tiro meu chapéu de judeu para você. Qual era na Bíblia o cara que tinha uma genética maravilhosa, mas era rapapá? Era rapapá. Não podia ver uma mulher. Oxe, Davi não chegava nos pés dele, mano. Salomão! Salomão comia todo mundo, velho. Aí Salomão pegou Sabá. E Sabá teve um anticristo. Então você vai dizer, não, porque Salomão comia todo mundo, eu não quero nem saber de Salomão, vou até rasgar o livro de Provérbio. Não, calma, gente. Calma. A questão de pai e mãe tem sempre pendenga. Às vezes a mãe joga o filho contra o pai, às vezes o pai joga a filha contra a mãe, chamada alienação parental. Aí eles ficam se odiando. Mas a filha que odeia o pai pode ficar despreocupado. Você não terá nada dele. A genética não vai pegar. A genética boa. Pode pegar a ruim, a boa não. Você pode ter os olhos parecidos com o dele, o nariz parecido com a dele, mas não vai pegar, porque você odeia ele, o ódio impede. A filha é do mesmo jeito. Não é obrigado a viver com pai, nem com mãe. Não é obrigado. Mas a questão é a seguinte, se o pai tem uma genética boa, você só terá acesso a essa genética se você servir a ele. Veja aí, princípio é passar a genética de um para outro, né? Só passa através do serviço. Eu provo isso na Bíblia. Servir o pai é o quê? Quando o pai está doente, comprar um remédio, levar no médico, ficar esperando ele ser tratado pelo médico. Essa menina, ela faz tudo isso. Ela deixa todos os afazeres, deixa a empresa, vai cuidar do pai. Vai cuidar do pai. E olha que o pai metia a surra quando era nova. O pai metia a surra que ela se mijava. Mas quanto mais ela cuida desse pai, escuta o que eu estou lhe dizendo, mais ela será abençoada geneticamente. Porque só passa através do serviço. Os profetas só davam bênção se você servisse a ele. Se você não servisse, ele não passava a bênção. Aconteceu com Elias, e só passou porque Eliseu seguiu ele. Isso aconteceu com Jacó, que só deu a bênção, só recebeu a bênção depois que fez a comida para o pai Isaac. E assim por diante. É a lei da genética. Só passa através do serviço. Por isso que muitos filhos são verdadeiros idiotas, perdidos na vida, filhos de gente potentes, porque nunca serviram um pai. Nunca. Filhos de jogadores de futebol potentíssimos, não sabe jogar nem uma pelada. Cocaína, mulher, raparigagem, quanto tem dinheiro. Mas por que não passa? Porque não serve ao pai. Ele quer que o pai dê as coisas a ele, mas não serve. Entendeu como é? É um mistério, gente. Isso é um mistério. Então, esse sonho aí mostra um poder genético muito grande. Carros velhos, potentes e bem cuidados. Pode procurar na internet que não tem. Sonhar com carros velhos potentes, tipo V8, e bem cuidados. Aí entra a sua mãe no meio disso aí tudo. O Senhor está dizendo, a genética é da sua mãe. E aí você começa a comer um espetinho com ela. Que danado o sonho ia botar você comendo um espetinho com sua mãe, já que você não conversa com ela? O sonho está dizendo, se você tiver comunhão com sua mãe, o carro, comunhão, poder, comunhão, carro. Não teve, se lasque, não vai ter. Você vai ter que se virar com sua própria força, gerar sua própria genética. E aí, o carro tinha como fosse peixe, também remete à genética. Os carros eram especiais, né? Aí a observação eu não falo com minha mãe. Então, veja aí essa pendenga entre você e sua mãe, se realmente vale. E se ela precisar de você, risque. Mande um dinheirinho para ela, todo mês. Mande uma cesta básica, alguma coisa, mande pelo correio. Mas nunca abandone sua mãe, porque a genética está com ela. Esse poder genético pode ser diversos tipos. Como essa empresária aí, eu acredito, eu conheço ela, eu amo a vida dela, porque eu vejo que ela guerreia contra tudo, contra todos. É como se ela estivesse dando pernada numa, pernada noutra, murro no. O mundo ataca essa mulher e ela vai adiante. O mundo ataca essa mulher. Desde que ela conhece por gente, ela é que comprava o caderno para estudar, que ninguém comprava. Ela é quem estudava, ela que fazia os negócios dela. Ou seja, ela que sustenta a casa, não é o marido, é ela. Ela que sustenta a família, ela quem guerreia. Gente do céu, é uma guerreira
formidável de Deus, né? Mas isso tem a ver com a genética do pai, né? Aí as pendengas entre pai e mãe é entre pai e mãe. As pendengas entre você e sua mãe, e seu pai, deve ser visto, tá entendendo? Eu estou entendendo, pastor. E quando as portas do carro em forma de escamas? Está ligado, escamas e cabelo, né? Imitando a respiração de um peixe. É genético, tudo aí é genético. O cabelo no mundo espiritual, o cabelo de braço, de peito, está ligado à genética, escamas estão ligadas às genéticas. A genética, né? Peixe também, nesse caso aí. Então, o sonho é bem claro. Você tem à sua disposição, você tem uma genética muito boa. Essa genética pode ser saúde. Ó. Por exemplo, uma mãe, ela pode ter uma genética de viver muitos anos, mesmo ruim ou boa. Entendeu? A genética é uma lei, é uma soma, ela é seca. Você coloca um homem justo com genética fraca e coloca um homem ímpio com a genética forte. No mundo, sem a ajuda de Deus, o cara ímpio domina. Você vê isso no nosso país. Você coloca uma pessoa justa, ou quase justa, que ninguém é justo, né? E coloca um ladrão, um assassino, um pederasta, ele vira um deputado, ele manobra, porque tem genética forte. Isso não é só ideias, assim, 1 mais 1 foi o que Portugal fez. Portugal botou os ladrões no trono. Até hoje, alguns deles estão, né? Roubavam lá em Portugal, eram transportados para o Brasil e viravam doutores, juízes no Brasil. Então, e quando o filho é adotado, como fica a genética? Quando o filho é adotado, pega também. Pega porque Eliseu não era filho de Elias. E não pegou? Pega também. Porque a genética não é só carne. A genética é energia. A carne é apenas um resultado. Entendeu? É como se a minha força espiritual estivesse presa a esta mágoa que eu tenho com ela. Será que a mágoa que você tem da sua mãe é tão grande que seja maior do que a dor que ela teve para parir você? Sua mãe não jogou você no lixo. Hoje nós encontramos pessoas muito educadas, tirando filhos com 7, 8 meses, jogando no lixo, tirando os pedaços. São educadas de Jesus, tá? Aí vamos dizer que sua mãe seja a pior mulher do mundo. Mas a mágoa que você tem dela não é maior do que a dor que ela teve para parir você. Você está entendendo? Eu não estou mandando você compactuar com sua mãe, eu não sei nem quem é, mas eu estou dizendo, mãe é mãe. Pode ser a pior rapariga, puta que existe, mas é minha mãe. Está entendendo? Minha mãe botou chifre no meu pai, minha mãe me... Não importa, é mãe, porra. Entendeu? E a energia da mãe e do pai, ou de quem quer que seja, só passa quando serve. Eu não tenho nada para comer. Profeta, eu não tenho nada para comer. O profeta diz, faça uma comida para mim, depois eu te abençoo. O profeta estava doido? Não, o profeta estava usando uma lei. Me sirva e eu passo a unção para você. E ela serviu, ela arrumou e fez uma comida para o profeta, e a farinha da botija não parou, o azeite também não parou. Isso é uma lei, é uma lei. Então, assim, não importa, né? Eu sou adotivo, pastor. A minha mãe adotiva que parece nesse sonho, certo? Mãe adotiva é mãe, Como eu lhe falei, Eliseu não era filho de Elias, mas a energia passou através do serviço, né? A genética, ela tem esse benefício. A genética não é só de carne para carne, é de energia para energia. Então, assim, se ela te adotou, te criou, qual mal esta mulher te fez tão grande que você não se fala com ela? Entendeu? Eu sei que tem mãe que é meio carregada, gente. Eu trabalho com gente, mas antes de você pensar nela, você tem que pensar em você. A genética está nela. O sonho está mostrando aí. Carro velho, bom. Se você pegar um carro desse, velho e bom, você está na boa. Se não pegar, então você vai na sua força. E fica um recado para todos os pais e todas as mães. Vamos procurar ser o pai melhor, se puder, né? Porque às vezes o filho não quer.
Tem filho que não quer acordo com o pai, não. Eu conheço filhos com raiva do pai porque o pai quer que seja médico. E o filho ficou com raiva do pai porque o pai quer que o cara seja médico. Então, a pessoa seja um maconheiro, rapaz, vai te lascar. Então, assim, e existe pai carregado demais e mãe também. Mas mesmo assim, o repúdio, tanto do pai quanto da mãe, isola você na sua própria genética. Entendeu? Aí você vence ela. Se ela expulsou você de casa com as malas na mão, você enriquece e depois dá uma casa para ela. Mas ela, na hora de te acolher, te acolheu, né? E essa questão de fofoca, quem foi que fofocou, né? Então a mágoa que você tem dela, é bom depois você rever, né? Tudo se resolve com uma boa conversa. Agora sim, não é obrigatório, isso nada é obrigatório. Mas aí me deu margem para falar sobre genética. A genética. Você tem que olhar para o seu pai, para sua mãe, como a sua base. Aí se você quer ir sozinho, vá. Quem sabe, assim, eu não estou falando para uma pessoa só não, estou falando para todos. Tua força seja maior do que a dela. Porém, às vezes tem pai, tem mãe, ou pai adotivo, ou mãe adotiva, que eles são ruins, mas têm uma genética boa. E uma rejeição total desse pessoal poderá também ser uma rejeição da genética. A genética não quer saber o que você acha ou não acha. Por exemplo, um neto parece com a avó. Se a avó é boa ou ruim, ela parece. Tem neto que não parece ser filho da mãe, mas parece ser filho da avó. A genética. Existe uma lei na genética, essa lei é seca, né? Aí você diz, não, mas Davi, porque venceu, porque o Senhor deu vitória a ele, mas Davi matava um urso na porrada e um leão na porrada. Davi tem uma genética forte. Davi não era um lesa assim, eu me mijo, eu me cago com medo, não. Davi tinha muitas qualidades e o Senhor foi com ele. Mas Davi não era um homem normal. Onde é que um homem normal mata um urso e mata um leão na porrada? Me diga, me fale, desentupa. Eu estou falando assim com todo mundo, né, para a gente conversar. Escreva aí, comente. Davi não era um homem normal, não. Davi, ele era um faca na caveira. Porque um homem para matar um urso na porrada tem que ser faca na caveira mesmo. Davi era desprezado, mas nunca desprezou ninguém. Como José era desprezado, mas nunca desprezou ninguém. Davi era humilde, mas um humilde que matava um leão na porrada. Então Davi tinha genética. Para se vencer na vida tem que ter sorte genética. Entendeu? Tem que ter sorte. E aí a sorte também passa. De pai para filho, de patrão para empregado, né? Até de pastor para outro pastor. Eu conheço um pastor que sofreu tanto na mão de outro pastor. O outro pastor presidente. Eu conheci os dois e gosto dos dois. O pastor presidente era muito brabo, daquele que metia grito. E ele casado, na igreja, ou ele baixava a cabeça ou o pastor mandava ele para a rua. O pastor era brabo, mas sabe o que era brabo? Era daquele que vem para o escritório. Você tá doido, rapaz? Vai te lascar, meu irmão. Era brabo. Os pastores antigamente eram brabos. Hoje é tudo, abre a porta para sua mulher. Tudo metido, né? Mas aí esse cara baixou a cabeça. Eu mesmo, vou dizer para você que eu não aguentava não. Mandar ele tomar naquele canto. Eu era amigo dos dois. Esse pastor brabo foi brabo comigo, mas nunca foi tão brabo assim. Até porque eu me cagava de medo, né? Eu tinha medo. Aí eu não provocava ele não, mas ele era daquele que se você provocasse, ele metia porrada em você. Ele chamava pro cacete, o que você quer? E era um homem de Deus, mas era brabo, era como Elias, né? Elias não era homem de Deus e não matava os caras queimados no fogo. Mas aí, o pastor subordinado, o cocô pastor fazia, sim senhor, que pensava na mulher, pensava nos filhos, pensava ser jogado fora da igreja. Quem é hoje o pastor presidente? Esse que sofria. Hoje ele é o pastor presidente de todo o campo. Todo o campo. Está estabilizado há mais de 20 anos no poder. Está entendendo?
Ou seja, a energia passou, mesmo o pastor presidente sendo bruto. Então, a questão da genética, a genética não quer saber se você é educado ou se você é bruto. Se a coisa for resolvida, aceita ou obrigatória. A genética aplica a lei dela. A mulher casou por amor, a genética aplica a lei dela. A mulher foi estuprada indo para a igreja. Teve um galego, hoje é presbítero da Assembleia de Deus. Ninguém sabe. Mas nasceu um galego lindo e maravilhoso, numa relação forçada. Né? Olha. Interessante, né? Interessante. Eu conheço essa mulher. Ela ia para a igreja que eu pregava. E o cara pegou ela no meio do caminho e serviciou ela. E ela engravidou. E a mãe dela disse, não jogue fora não. As amigas, tira. As amigas do Satanás, né? A mãe dela disse, se isole, quando você tiver essa criança, me traga que eu crio como minha. Aí ela se isolou durante 1 ano, teve a criança, levou para a mãe do sítio. A mãe criou um rapaz como fosse irmão dela. E hoje ele é presbítero, casado, da Igreja Assembleia de Deus. Tem nome, um homem de Deus. Não bebe, não fuma. Olha, filho de um estuprador. Aí onde está, a genética vai e aplica. A genética tem suas leis. Uma das leis da genética é serviço. O que é que você tem feito pelo seu pai, pelo seu pastor, que mereça pegar a unção dele? Mas, meu pai, eu não quero saber se seu pai é ladrão, é policial. O que é que você tem feito pelo seu pai para ter a genética dele? Eu odeio meu pai, então você não vai ter nada dele. Se vira com a tua genética. Eu odeio minha mãe, você se vira com a tua genética. Mas não, minha mãe é minha carregada, meu pai também é, mas eu ajudo eles. Eu pago o tratamento, eu dou um remédio, dou uma vitamina, eu pago uma cibalena, eu levo um confeito, eu levo um bolo. Isso é que muitos filhos não se acordam, né? Aí nisso, a genética passa. Quem é que está me entendendo, gente? Como passou de Isaac para Jacó, de Elias para Eliseu. Não, a genética não vai perguntar se você é bonzinho, carinhoso. Não, a genética aplica a lei dela. O que tem as somas matemáticas que é necessário para a sorte, para tudo, a genética tem a lei própria dela. E Deus manobrou a genética, porque Deus disse, de ti virão reis e sacerdotes. Então Deus manobrou a genética. Está entendendo? Veja aí como pegar a unção. Como pegar a unção. Pegar assim, não é pegar roubar, é pegar assim, receber a unção de outra pessoa. Você só recebe se servir. Se não servir, você não recebe. Por isso que muitos filhos de jogador de polícia, jogador de futebol, são as lasqueiras, só sabem cheirar maconha e cocaína. Não sabe cagar e mijar e raparigar. Não sabe de nada. Por quê? Porque não serviu ao pai. Mas se ele tivesse servindo ao pai, limpando a chuteira do pai, aguentando a brutalidade do pai, ele pegava a energia do pai. Isso acontece com político. Tem político que gosta de outro, que mais parece filho do que os filhos do político. Você está entendendo? Será que você identificou alguém assim? Tem caba novo que gosta de político, que parece mais com o político, que tem a energia do político, a cara do político, mais do que os filhos do político, que também são políticos. Porque ele serviu. Você está entendendo? Sonhão! Então, assim, para você pegar a energia de qualquer pessoa boa ou ruim, você tem que servi-los. Não precisa você ser ruim para pegar energia. Você acha que Al Capone era um ladrão, um bandido safado. Mas Al Capone era um príncipe. Se for um cara que não é príncipe, ele morria no primeiro tiro. Aqueles bandidos que estão no trono lá em outros países, fudendo, lascando o país, eles são príncipes, mas são ladrões. Contra um príncipe, sou outro príncipe. Aí vai um direitinho, o cara diz, eu sou tão direitinho, não consigo nem a feira. Não é questão de direitinho ou não, é questão de genética. O cara vai, né, e aí vai para o cabaré, engravida uma quenga,
mas aí passou a genética para o filho. Não precisa ser casado, né? A genética, ela tem suas leis. Então, nessas questões de pai e mãe, deve-se relevar. Entendeu? Deve-se relevar. Só que relevar, não levar muito a sério. Perdoar se for necessário. Ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Só porém que quando a gente não perdoa, a gente também não é perdoado. Então a genética, ela tem suas leis. E quem estuda as leis da genética pode manobrá-la totalmente. Do jeito que você manobra a genética de um cachorro com a cachorra, você manobra a genética do ser humano. As leis da genética. E as leis da genética seguem as 3 dimensões: a alma, o corpo e o espírito. Eliseu não precisava do corpo de Elias. Eliseu precisava do espírito de Elias. Dai-me porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí Elias disse: se você me vê, assim se fará. Se não me vê, não se fará. Olha, então esse sonho é muito bom. Esse sonho não tem nada de ruim. Apenas é uma dica, chamado sonho dicas. Se você tiver algum tipo de comunhão, ou tentar fazer as pazes, ou tentar relevar, você vai ter vantagens. E a vantagem está na genética. A genética dela passa para você, não precisa nem ela ser sua mãe. Porque a genética é também nas 3 áreas. Ó. Você pensa que a genética é só no corpo, né? Não. A genética é no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, este caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, este caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Então, às vezes a gente fica ferido mesmo, porque a gente não é de aço, né? Mas Deus fez o coração de carne, porque Ele sabia, né? Então, as pendengas que nós possamos ter, por isso que temos orações pelos mortos, para pedirmos perdão pelos mortos. Um pai e uma mãe que são adotivos, eles também têm a mesma influência que um pai genético. Só que mais na alma e no espírito. Como Elias não precisou do corpo de Eliseu. Eliseu não precisou do corpo de Elias, mas apenas a porção dobrada do seu espírito sobre ele. Quando você faz o pai não reconhece e lança maldição, aí já é outro problema, né? Deve se afastar um pouco e procurar ter as coisas independentes dele. Porque ela está perguntando aqui, ó, quando você faz e o pai não conhece, não reconhece e lança maldição. Que tem pais aproveitadores também, né? Pais aproveitadores. Tem todo tipo. Gente, o mundo é muito grande e são muitas possibilidades. Então você tem que administrar a sua possibilidade. Quando o pai não reconhece as qualidades dos filhos, né, o filho ele deve engessar a regra. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Mas mesmo assim, se um dia ele precisar de alguma coisa, é claro que tem pai que precisa para tomar maconha, cheirar, raparigar, aí não dá, né? Mas assim, como filho, não é bom que você, né, gere desprezo total. Apenas se afaste de um pai que puxa você para baixo. Você não tem que seguir a doutrina dele. Porque meu pai é um ladrão, não precisa ser um ladrão. Porque meu pai é um aproveitador, não precisa ser aproveitador. Porque minha mãe é uma rapariga, não precisa ser uma rapariga, né? Mas no momento que ela precisar, você chega junto. Entendeu? Porque pai é pai e mãe é mãe para sempre. Mesmo que ela depois da cova, ainda é pai e ainda é mãe. Mas no caso de pais derrotados, que querem que seus filhos sejam derrotados, então você vai ter que dar uma rezinha ali e deixar ele lá no mundinho dele lá de derrotas. E você tem que procurar a sua né, como aquela moça que foge de casa para casar, que nem minha mãe fugiu de casa para casar, né? Se ela ficasse ali, ela ia ficar naquele mundinho ali. Será que ela ia casar? Já estava chegando uma idade, né?
Então ela resolveu fugir, meu pai também. Então, nesse caso aí, já é um outro comportamento. Mas mesmo assim, não gere repúdio total. O repúdio total cancela a genética. Entendeu? Ou seja, de fulano eu não quero nem o nome. Então, se prepare para não ter nada dele, nem genética nenhuma. É mais por isso que os filhos pedem bênção ao pai. É como se o pai permitisse que os filhos vivessem através de sua genética. Tá bom? Está bem explicado? Este sonho é muito bom. Este sonho mostra sonhar com carros antigos é muito bom, desde que o carro esteja bom. Ok?